Segunda lei de Newton. O que é a segunda lei de Newton? F igual a ma. Diz que um objeto só tem aceleração quando tiver força. Se não tiver força, não existe aceleração. As unidades vocês já conhecem, que o peso, que é uma força, é dado em Newton, a massa em quilograma e a metro por segundo quadrado a unidade da aceleração. Aí a gente fez alguns exercícios, eu não sei se a gente fez esse? Sim. Sim, beleza. Então eu vou falar da primeira lei de Newton. Eu falei da segunda, eu vou falar da primeira. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Ela vai dizer para você o seguinte, que um objeto está parado e ele vai continuar parado. Ou, se ele estiver em movimento, ele vai continuar em movimento. Se ele estiver parado, eu vou colocar uma pedra em cima de outra pedra. E essa pedra vai ficar eternamente parada ali. É isso que diz a primeira lei. Tá? Mas existe a segunda parte dessa lei, que é, se um objeto está em movimento, ele vai continuar em movimento. Essa é um pouquinho mais difícil de perceber. Mas, se eu pegar uma superfície infinita, lisa, e não precisa ser lisa, tem que ser lisa, e plana. E aí eu vou colocar, né, nessa superfície ali um objeto para rolar. Então ela vai rolar nessa superfície indefinidamente, sem parar, sem fim, sem mudar sua velocidade. Tá? Quando você coloca uma pedra em cima da outra, você consegue observar isso. Mas essa situação que eu acabei de dizer, quando você joga uma bola, né, ela fica eternamente rodando, é mais difícil de observar. O que a gente vê na prática? Que você chuta a bola, se estiver na superfície lisa, ela vai diminuir a sua velocidade e vai parar. Não é verdade? Só que a lei está errada? Não. É que essa é a segunda parte que se abre em mais duas opções. Certo? Ou você considera que existe alguma força que faz ela parar, ou você considera que não existe tal força. Se você considera que não existe tal força, esse objeto vai se mover infinitamente. Se você considera que existe uma força, ele para. E que força é essa? É as forças de fricção, de atrito com o ar, com o chão, com uma poeira. Hã? Não, porque veja, a gravidade ela puxa para baixo e o movimento é para frente, então esses movimentos são independentes. Então a gravidade não faz com que o objeto pare. O que faz com que ele pare é a própria densidade do ar, né? Ela impõe uma resistência para o movimento. O que o paraquedista faz? Ele não faz com que o paraquedas seja uma área bem grande para que o ar possa frear o seu movimento. Então, o objeto rolando tem um paraquedas dele mesmo, né? Natural, que é a área de contato com a superfície. Tá? Aqui temos duas situações, né? Uma do padre mágico fazendo bruxaria em plena igreja, né? Então, o que ele faz? Ele puxa a toalha de forma rápida para que a força de atrito não tenha tempo suficiente para puxar os objetos que estão em cima da mesa. Se você puxar devagarzinho, né? Aí vai ser mais complicado, ele vai vir junto. Mas quando você puxar rápido, a aceleração que você imprimiu na toalha é muito forte, é muito maior do que o peso dessas coisas aqui, né? Então, os objetos que estavam parados vão continuar parados. Porque os objetos que eu estou falando é aquele que está em cima da mesa, né? Ele está parado, então ele vai continuar parado. Tá? A não ser que eu faça força nele. Mas eu fiz força nele? Não, fiz força na toalha, que é outra coisa. Entendeu? E aqui, né, o caminhão sai e tem os carrinhos de supermercado ali que tem rodinhas. Então, se o caminhão sai, o carrinho estava parado, e ele vai permanecer parado. A não ser que você faça força nele. Você fez força nele? Não. Fez força onde? No caminhão, que é outra coisa. Entendeu? Então, inércia é eu não vou dizer o ato, né, porque fica meio contraditório, mas inércia é quando um objeto
obedece à primeira lei de Newton. E qual é a primeira lei de Newton? Que o objeto parado permanece parado e o objeto em movimento permanece em movimento. Isso se não houverem forças agindo. Porque se tiver força, aí a gente vai para a segunda lei. Tudo bem? Então, beleza. Vamos falar da terceira lei de Newton. Tá? A terceira lei é a lei da ação e da reação. Ou da conservação de momento, dependendo do livro que você pega. Mas veja que a lei da ação e reação, ela indica que numa colisão ou numa explosão, as forças que agem em cada elemento do sistema, elas têm que ser proporcionais à sua massa. Se as massas, numa explosão no caso, né? Mas numa colisão, independente das massas, as forças vão ser iguais. E o que eu quero dizer com isso? Quando você bate uma bola no chão, depende do referencial, né? Se você pode dizer que é a bola que está batendo no chão ou que a terra está indo de encontro com a bola. Matematicamente não tem problema nenhum você fazer isso, tá? Independente da sua referência, né, a colisão tem a mesma intensidade para os dois corpos. Então a força que a bola faz na terra é igual à força que a terra faz na bola. Tá? E é uma força dos 2 newton, né? 2 newton, mais ou menos. Uma força de 2 newton consegue acelerar uma bola? Sim. Uma força de 2 newton consegue acelerar a Terra? Não. É por isso que a bola que vai de encontro da Terra e não a Terra que vai de encontro da bola. Entendeu? Não faz sentido? Então é isso que diz a terceira lei de Newton. Quando eu estou de patins ou de skate e eu empurro a parede, quem que vai para frente? Eu ou a parede? Eu, né, que não tenho atrito com o chão aqui, eu vou empurrar com uma determinada força, sei lá, uns 20, 30 litros no máximo, certo? Eu consigo mover o prédio? Não, porque essa força não é suficiente. Mas eu, que tenho uma massa muito menor consigo. Talvez seja uma dúvida meio dura, mas por exemplo, não existe. O Sol tem uma diâmetro maior de newtons, né? Uma o quê? Mais newtons, né? O Sol tem mais massa. Isso não chamaria a atenção da Terra mais perto dele? Sim, isso acontece a todo momento, não. Né? Por que problema? Por que a Terra não vem de ponto com o Sol, você está vendo? Porque ela está circulando o Sol. Então não é um movimento de uma dimensão. Mas ao mesmo tempo ela não é mais atraída um pouquinho mais perto do Sol? Sim, isso acontece com Júpiter, por exemplo. Né? Júpiter ele tem uma massa muito maior do que a Terra, mas ainda menor do que a do Sol. Então eu consigo sentir o Sol orbitando em torno de um centro gravitacional. Porque o centro gravitacional do nosso sistema solar não fica no meio do Sol, tá? Como a gente podia imaginar. Deixa eu fazer assim. Tá, esquece o aqui, né? Só para eu desenhar aqui, ó. Você tem o Sol em um dos focos daquela elipse. Lembra que eu falei da elipse? Tá? O Sol e os focos, essa elipse também torna, né? E aí você tem os planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter. Júpiter, ele é menor do que o Sol um pouco, né? Um pouco não, várias vezes, mas ele ainda faz o seu papel gravitacional. Então, onde que está o centro de gravidade desse sistema? Não está no centro do Sol. Ele está deslocado para alguma direção. Nesse caso aqui, né? Ele vai estar mais perto de Júpiter, né? Eu desenhei errado. Ele vai estar mais perto de Júpiter. Então, o Sol também circula esse centro gravitacional. Então, o Sol não está parado. E aí, o resto circula o Sol. Aliás, o resto também circula o centro gravitacional. Tá? Então, se o Sol atrai Júpiter, por que Júpiter não atrai o Sol? Ele atrai, sim, com certeza. E ele não vai na direção do Sol, porque ele tem um movimento, né? Ele tem uma outra elipse. Ele desenha uma elipse também, né? Em torno do Sol. Então, é um movimento em 2 dimensões. Então ele está sendo atraído na direção do Sol, mas ele é como você fazer uma curva de carro para dentro de uma casa. Você não quer entrar na casa, você vai fazer força naquela direção, mas você sabe que você não vai para lá. Você vai
fazer um caminho da rua. Então é a mesma coisa, ele está querendo ir para o sol, né, mas a força dele está atraindo para o sol, mas ele não vai, ele vai fazer um caminho, porque em duas dimensões. Era isso, né, que você estava perguntando? É, isso mesmo. Show. Então, a gente tem aqui, ó, o enunciado, né, que é bonito também, ó. Toda ação corresponde a uma reação igual, contrária, ou seja, ações mútuas dos dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais, dirigidas em sentidos opostos. Lembra que eu falei que a diferença entre direção e sentido? Direção, você tem duas, vertical e horizontal. Sentido, daí depende da direção. Se você tiver uma colisão vertical, ela vai acontecer só na vertical. Por exemplo, a bola cai na vertical para baixo. A reação dela vai ser na vertical, só que para cima. A bola não cai na vertical para baixo? Então, mesma direção na vertical. E a hora que ela cai, ela bate e volta. E sentido oposto. Sentido para baixo e para cima. Sentido oposto. Quando você joga uma bolinha na parede, ela bate na parede e volta na mesma direção, na horizontal. Mas ela quica também. Mas daí ela também vai fazer o quê? O movimento para baixo, porque daí a gravidade está agindo nela. Ela vai fazer uma parada. E aí assim, ó, você nunca vai ver a bolinha bater na parede e subir ou descer. Isso não condiz com a realidade. Então ela vai bater e voltar na mesma direção. Ó, a terra, né, está sendo puxada pela laranja, assim como a laranja está sendo puxada pela terra, né? Aí eu coloquei uma mesa, por quê? Porque essa mesa, ela está fazendo o papel da terra, ela é na continuidade da terra para esse sistema aqui. Você considera ela como a sua referência, né, para fazer os estudos aqui em cima. Então não tem problema se você fizer no chão ou em cima da bancada, os resultados têm que ser os mesmos. Tá? Então aqui, ó, pode saber que a dor que o cara está sentindo da bola bater nele é a mesma dor que a bola está sentindo da cabeçada dele. Tá? Existem algumas forças que merecem nomes especiais. Tá? O peso é uma delas. Eu não posso dizer que é uma força qualquer. A força peso, daí a gente já associa, inclusive, que é a gravidade que está acelerando esses objetos. Uma balança, né? Uma balança, ela vai expressar a segunda lei de Newton, aliás, as leis de Newton, perfeitamente. Porque se você colocar massas iguais dos dois lados da balança, elas vão estar em equilíbrio, porque você está aplicando a lei de Newton igual nos dois lados, independente do que você tenha aqui em cima, né? A diferença é que para ter objetos mais densos, você pode ter um volume menor, e objetos menos densos você vai precisar de mais volume para guardar essa matéria. Né? Deixa eu ver só uma coisa aqui. Está invertido esse negócio, depois eu vejo. Tá. A normal é uma força também que a gente merece saber o que significa ela. Veja, a normal é uma força que está sempre perpendicular à superfície. O que é perpendicular? Quando faz 90 graus entre esses dois vetores que eu tenho. Então aqui o vetor, eu tenho um vetor da superfície e um vetor da superfície e um vetor normal à superfície. Então eles fazem 90 graus. Quando eles fazem 90 graus, eu chamo essa força de força normal. Quando faz 90 graus com a superfície. Ó, a superfície aqui está na horizontal, então a minha normal vai estar na vertical. Nesse outro caso, a superfície é vertical e a força normal é na horizontal, ainda fazendo os 90 graus. Ó, nesse caso, a minha superfície não está nem na horizontal nem na vertical, né? Mas de qualquer maneira você tem um vetor normal que está a 90 graus dela. Então não importa como esteja a sua superfície, é sempre 90 graus a ela. Quando tem 90 graus que repouso, né? Quando tem o quê? Está em 90 graus que repouso. Nesse caso aqui, você só tem a força da gravidade puxando para baixo e a força normal empurrando para cima. Aí ele não vai se mover. Mas
fio, colocar uma força aqui do ladinho, daí já muda tudo, né? Mas todos eles vão ficar tipo. Sim, a maioria. Os exercícios eles vão aparecer no sentido de aplique a segunda lei de Newton se tiver força. Se não tiver força, você vai. É que não é não ter força, a soma das forças tem que ser igual a zero. Né? Você tem 2 para um lado, você tem que ter 2 para o outro, então na verdade se anulam, né? E aí, quando envolve forças, né, ele vai pedir para você descobrir o valor que equilibra a situação. Tá? Mas sempre vai ter mais coisa. O atrito, né? O atrito é uma outra força que está cotidianamente, é fácil de ver o atrito agir no nosso dia a dia, tá? E o atrito, na maioria das vezes, tá? Não em todos os casos, mas aqui para nós, ele vai estar sempre na direção contrária, na mesma direção e no sentido contrário do movimento. Então, se você tenta arrastar um objeto para frente, o atrito vai estar para trás. Se você for arrastar ele para trás, ele vai estar para frente. É ou não é? E o atrito também, ele está associado a essa força normal. Porque veja, se eu tiver essa situação aqui, ó, a força de atrito está para trás, né? Esse objeto ele tende a escorregar para baixo. A força de atrito está para trás. Só que se eu for inclinando cada vez mais essa tábua, né, vai chegar uma hora que essa superfície aqui vai ser igual a uma superfície vertical. E aí o atrito não consegue segurar e ele vai cair. Tá? Então, a força de atrito está associada à normal. A gente vai ver melhor isso aí mais pra frente. A força elástica, tá? Então, tudo no universo, desde as moléculas até os corpos mais massivos, tem uma determinada elasticidade intrínseca a eles. Né? Se você pegar uma mola, né, é um exemplo ideal para dizer isso. Né? A mola ela tem vários tamanhos, dependendo da força que você exerce sobre ela. Pode ter vários tamanhos. Mas veja, num conjunto de moléculas e de átomos, né, que formam essas moléculas, também existem as ligações químicas. E essas próprias ligações químicas, elas não têm sempre o mesmo tamanho, né? Aquele tamanho varia, fazendo com que a elasticidade do corpo exista. Tá? Alguns objetos são mais elásticos, outros objetos são mais rígidos. Tá? Você pode pegar dos metais, né? O ferro, o alumínio, não, o alumínio está aqui. O alumínio também. O ferro, o alumínio, chumbo, são muito densos, a elasticidade dele é muito pequena. Em compensação, se você pegar outros materiais da tabela periódica, né? Você pode pegar os gases, por exemplo, você pode confinar um gás num recipiente muito pequeno ou pode deixar ele num recipiente bem maior, então a elasticidade dele é muito maior. Tá? A tração, ela não é uma força especial, mas a gente dá o nome de tração sempre que você tem uma corda envolvida. Tá? É só um nome que facilita, né, a gente identificar as forças que estão agindo no nosso sistema. Então você pode fazer uma força de tração de corda diretamente num bloco ou numa polia. A polia ela serve para mudar a direção ou o sentido do movimento. Então, ó, eu quero mover o negócio para frente, mas eu não preciso puxar ele para frente, eu posso puxar ele para baixo com a ajuda de uma polia. Ou fazer a corda passar aqui por baixo e puxar ele para cima. Eu também vou fazer ele se mover para frente. Inclusive, quando eu coloco uma polia no teto, eu posso fazer com que essa força para baixo, né, levante o outro objeto. E essa força para baixo pode ser a minha própria força peso. Então, eu posso, aí, inteligentemente, usar a polia de teto. Tá? Beleza, vamos fazer um exercício aqui. Ele diz o seguinte. Um garçom joga um tubo de ketchup de 0,45 kg sobre um balcão horizontal. Né? O tubo sai de sua mão com uma velocidade de 2,8 metros por segundo e vagarosamente perde a sua velocidade até parar por causa do atrito com a mesa. O tubo desliza 1 metro antes de parar. Qual a força de atrito sobre o tubo? Então ele está perguntando qual a força de atrito sobre o tubo. Tá? Lembre-se que para achar a força eu preciso de massa e aceleração. Massa eu tenho? Tenho. Tem aceleração? Não. Como que a gente faz para achar aceleração nesse caso? Eu não sei quanto tempo
rola entre a saída e a chegada. E se eu não tenho tempo, o que eu uso? O nome do cara? Torricelli, né? Então eu vou fazer, ó, v quadrado é igual a v0 quadrado mais 2a ΔX. Né? Assim a função do Torricelli. Qual que é a velocidade final? Zero, porque ele para, né? Qual que é a velocidade inicial? 2,8 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração é o que eu quero achar e o percurso foi de 1 metro. Então faz para mim aí 2,8 ao quadrado, quanto que dá? R$ 49, né? 8,4. Tá. 7,84. Então o zero ao quadrado vai virar zero. Ele está negativo, né? Então o 2 passa dividindo. Menos 7,84 sobre 2. Quanto que é a aceleração? metros por segundo ao quadrado, né? Joga aqui. F igual a M A. F igual a M é 0,45. A é 3,92. Quanto dá? Não seria negativo? Quanto? 764. 764, né? Beleza, ó, você falou, aqui tem negativo, né? Então vamos colocar um menos aqui. Esse menos aqui, né? E a força dá negativo. Por que a força dá negativo? Porque é uma força de atrito, né? Então se o movimento está para frente, a força de atrito está para trás. Tá? Tudo bem? Ó, veja essa situação aqui, ó. Uma corda puxa para cima uma caixa de biscoitos. Olha que biscoitinho, né? Ao longo de um plano inclinado sem atrito, cujo ângulo é de 30 graus. Aqui, ó. A massa da caixa é de 5 kg, aí está faltando enunciado aqui, tá? E o módulo da força, dessa força aqui, ó, que é uma corda, eu chamei de tração então, né? É de 25 newton. E aí o exercício te pergunta, quanto vale a normal, a força normal, e quanto vale a aceleração do sistema? Tá. A força normal, ela está perpendicular à superfície. A superfície está aqui. A força normal está perpendicular a ela, ó, 90 graus com a superfície. Existe uma força nessa direção, que a gente chama de normal, e ele quer saber quanto vale. E quanto que é a aceleração? Primeiro, agora presta atenção aqui, sei que estava dormindo até agora. Nós temos um movimento em duas dimensões, né? Bidimensional. E eu preciso separar esses movimentos porque eles são independentes. Como eu falei, se o cara está andando para frente, a gravidade exerce um papel indireto, né, nessa situação. Não é a gravidade que faz ele parar. Né? Da mesma maneira, se você tiver um movimento vertical, né, é apenas as forças que estão na vertical que gerenciam a situação, não é uma força horizontal. Mas nesse caso eu tenho duas dimensões, tá? E no caso de duas dimensões, eu vou precisar separar, fazer duas vezes a lei de Newton. Uma para vertical e uma para horizontal. Elas são coisas diferentes, eu não posso misturar as duas. É claro que vão ter características iguais, porque o sistema é o mesmo. Mas eu tenho que separar as duas e tratar dois problemas diferentes. Tá? E para fazer isso, eu preciso decompor as forças. Lembra que a gente tinha lá em vetores, você tinha um vetor que estava inclinado, daí você falava assim, olha,
tantos por cento desse vetor está na horizontal e tantos por cento dele está na vertical. Lembra que a gente fazia isso? A gente vai ter que fazer aqui de novo. Tá? Porque veja, ó, se eu for colocar aqui ó, um eixo X e um eixo Y, essa força normal ela não está agindo nem só em X e nem só em Y, nas duas ao mesmo tempo. Eu tenho que saber quanto por cento aqui eu tenho de componente normal na horizontal e quanto por cento na vertical. Tudo bem? Tá. Só que esse eixo XY que eu falei para você, ele não é físico, ele é matemático. É eu que estou inserindo ele no sistema. Então eu posso colocar ele onde eu quiser. Tá? Inclusive, eu vou convenientemente colocar o eixo X assim, ó. Porque ele está paralelo à superfície. Aí eu tenho duas coisas em comum, né? Tudo bem? E aí como que fica o eixo Y? Ó, o eixo Y, não por coincidência, vai ficar aqui. Beleza? Aí, eu vou fazer o diagrama de forças. O que é o diagrama de forças? Anota aí. Diagrama de forças. O diagrama de forças é você desenhar um vetor em uma força. Aonde tem força? Aqui. Então eu vou desenhar um vetor aqui. Ele já está desenhado, mas eu vou colocar ele por cima. Né? Então existe um vetor força F 25.000. Ali. Beleza? Aonde mais tem uma força? A normal, né? A normal também é uma força. Eu vou desenhar um vetor. Beleza, estava desenhado. Eu vou só reforçar aqui para você. Esse aqui é o vetor. 90 graus? 90 graus com a superfície. Sempre. Sempre. E existe mais uma força aí. A gravidade, a força peso, puxa ele para baixo, né? E aí eu vou desenhar essa força peso para baixo, tá? Só que ele não fica paralelo ao normal. Não. A força está sempre para baixo. O eixo Y é um eixo matemático que inclusive eu coloquei ele torto. A gravidade é sempre para baixo. Tá? Só para colocar os três forças da mesma origem, eu vou escrever isso aqui assim, ó. Tá? Que daí eles estão na mesma origem. Beleza? Agora sim eu vou separar em eixo X e eixo Y, vertical e horizontal. Quais as forças que estão na... Deixa eu só anotar a câmera. Como que eu faço para achar as forças horizontais? As forças horizontais é que estão em cima do X, certo? A força horizontal, eu tenho a força F, que é 25.000. Mas eu tenho também uma componente do peso, não tem? Ó, eu vou traçar um eixo paralelo a esse aqui, aqui. Ó, isso aqui é a componente horizontal do peso. Enquanto que essa parte aqui é a componente vertical do peso. É ou não é? Sim? Então aqui eu vou chamar de PX, que é a componente horizontal, e aqui eu vou chamar de PY, que é a componente vertical. Tudo bem? Agora, ó, existe uma geometria, né? Vocês estão tendo geometria lá para ver, né? Existe uma semelhança entre esses triângulos. Porque veja, eu não tenho um triângulo assim, ó. Tudo bem? Esse triângulo é semelhante a esse aqui, ó. Tá? E esse ângulo de 30 graus, esse ângulo aqui de 30 graus. Tá? Eu não vou ter tempo de explicar isso, mas confia. Minha prova, né? Professor, eu não vou ter tempo. Mas veja, se você pegar um papel e fazer um triângulo aqui em cima, você vira ele. Ó, pessoal, ó, pega um triângulo e coloca aqui, ó.
Pega esse ponto aqui e deixa ela fixa. E levanta isso aqui para cá. Ó. Esse 30 graus não vai aqui em cima? Aí, ó, chupa. Então, esse triângulo é semelhante a esse. Então, esse ângulo aqui é 30 graus. Essa força aqui é peso, certo? E acompanha aí, não me perde, ó. Essa força aqui é 30, né? Desculpa, é peso, né? Como que eu faço para achar o PX? Olha o ângulo lá em cima. Não é Pitágoras. PX. O ângulo e o cateto. O cateto está fazendo o quê? Ele está... Não. Oposto. Ele está oposto ao ângulo. E se ele está oposto ao ângulo, como que fica? O seno, então vamos lá. PX é P seno do ângulo. E o PY é o quê? Ó, esse PY está aqui, mas ele está aqui também, né? Então ele é o adjacente. E aí adjacente é o cosseno. Então PY é P cosseno θ. Beleza? PX é horizontal. Então vamos escrever o PX lá. PX é horizontal também. PX. E quanto que vale? Não sei. É P seno θ. Tudo bem? Tem mais alguma força horizontal? Não tem. Então agora a gente vai ver as forças verticais. Qual força que é vertical? Normal. E o que é isso aqui? PY. Beleza? Então normal e PY. Anormal, que eu não sei quanto é, inclusive foi o exercício que pediu quanto é, e PY. E PY quanto vale? P cosseno θ. Beleza? Ótimo. Outra coisa, a força está para a direita, a força de 25 Newton. Então, naturalmente, eu vou associar ela com uma força positiva. Tá? Mas é só uma conclusão. E o PX está para a esquerda, então eu vou dizer que o PX é negativo. Tá? Da mesma maneira que a normal está para cima, eu vou considerar positiva, e o PY está para baixo, então eu vou dizer que ele é negativo. Tá? E agora vamos aplicar a segunda lei de Newton para essa situação. Tudo sob controle. Não. Que eu gosto de me ver, sou tão bonito. Depois eu coloco no YouTube para vocês assistirem de novo. Vai mandar a parte de trás que vai. Não. Tá. Então veja, eu vou aplicar a segunda lei de Newton, primeiro para a horizontal e depois para a vertical. Lembra que são dois problemas diferentes? Então na horizontal eu tenho algumas forças. Ó, na horizontal eu tenho algumas forças. Quais forças são essas? F, vamos colocar, depois a gente substitui por números. F, que é positiva. PX, que é negativa. E PX eu vou escrever P seno θ. E só tem essas duas. Né? Acabou aqui. Se tivesse mais, eu ia colocar mais. Isso, F, é igual ao quê? Não. As forças, todas as forças juntas, pela união dos seus poderes, dá o quê? Segunda lei de Newton. F igual a... A força é boa ou a força é má? A força é má. Então, F igual a MA. Lembra que eu falei que era F igual a MA? Só que não é simplesmente F, é a soma de todas as forças. Se eu tiver uma força só tem uma opção, o seu objeto vai acelerar. Se eu tiver mais forças, eu posso ter forças em direções contrárias e ter equilíbrio. Tá? Então aqui, aquela segunda lei de Newton, ela estava escrita assim para você, F igual a MA. O mais correto mesmo seria o quê? Somatório
de todas as forças igual a MA. Tá? Então eu vou somar todas as forças e quando eu somo todas as forças, eu só posso ter um resultado, certo? Eu só posso ter um valor, que é esse que a gente vai calcular aqui. Quanto que dá aqui F? É 25, né? Menos P. Quanto que é P? Como que é P? Como que eu mostro medir o peso? Pinga. Não é? Isso, ó. Não é assim? Então vamos escrever mg no lugar do peso. Tudo bem? mg. E aí o seno θ eu vou repetir. Igual a ma. Deixa o F aqui mais uma vez. Isso, melhor. Agora sim, ó. Eu só substituí o P por mg. Então, agora sim eu posso. Vai ficar 25. Quanto que é a massa? 5. Quanto que é a gravidade? 9,8. Quanto que é o seno de 30? Meio. Quanto que é a massa? 5. Quanto que é a? 6. É isso que eu quero descobrir, né? Bom, eu consigo achar o A, porque tudo o resto eu tenho. Ó, 25 menos. Quanto que faz para mim? 4,9. Não lembro. 5 vezes 9,8. 49? 49, né? Negativo. 49, deixa eu. 49. Seno de 30 é meio, né? Igual a 5 vezes A. 25. 49 divididos por 2. Dá 24,5, né? Então vai ser 25 menos 24,5 igual a 5A. Quanto que dá aqui? 0,5, né? Então vai ser 0,5 divididos por 5 igual a A. A é 0,1 o quê? O quê? É aceleração. Não é Newton. Metro por segundo ao quadrado. Tá? Então a gente achou a aceleração horizontal. E a vertical? Outro problema. Tá? Vamos fazer a vertical. Você vai fazer a vertical, é bem fácil. Eu vou fazer aqui, ó. Vertical para cima, normal. Menos para baixo, P cosseno θ. Se você olhar esse movimento, essa caixinha ela vai na direção do PY ou vai na direção da normal? Ela vai na direção do X, né? Então ela não se move, não existe aceleração vertical. Lembre-se que o nosso vertical é o nosso vertical, é o que a gente colocou ali, né? Não é o real, é o matemático. Então, é como se você estivesse dizendo que você está puxando uma mala de rodinhas e daqui a pouco ela começa a voar. Tá? Isso seria uma aceleração vertical. E não acontece. Então, a soma das forças verticais vai dar alguma coisa com a aceleração? Não. Dá zero. Então não existe. É como se a aceleração fosse zero. Como não, né? É, aceleração zero. Então aqui é igual a zero. Certo? E eu falo uma coisa fica igual a zero. Tá? Isso fica igual a zero. E aí a gente conclui o quê? Passa esse P seno θ cosseno θ para o outro lado. Normal é igual a P cosseno θ. Agora com o sinal positivo. Quanto que vale normal? P é o quê? É mg. A normal vai ser m é 5, gravidade é 9,8 e o cosseno de 30 é 7,07. Eu acho. Normal é. Faz para mim, cosseno. 0,86 o cosseno, na verdade. Tá.
Tá certo, tá. 86, beleza? Deu 48,99. Muitos outros números. Newton. Tá? Obrigado. 48 Newton de força normal. O que se por acaso essa superfície fosse horizontal, a normal é igual ao peso. E aí o peso era de 50, né? O peso seria 5 vezes 9,8. Que daria. Você multiplica por 0,80 aqui? Não. Eu fiz errado também, eu te atrapalhei. Faça de novo aqui para mim. 5 vezes 9,8 vezes o cosseno de 30. 5 vezes 9,8 vezes 0,86. 40 aí? 14? 42,14 newton. Obrigado. Se fosse uma superfície horizontal, eu ia dizer que a normal é igual ao peso. Arredondando aqui, né? 5 vezes 10, 50. Mas veja que ela não está na horizontal, ela está inclinada, então ela não está próxima de 50, ela vai ficando cada vez, a normal fica cada vez menor conforme você vai levantando essa rampa. Tá? Vai diminuindo conforme aumenta o ângulo ali. Tá? Uma superfície horizontal, a normal é igual ao peso. Isso aqui seria 49, 50, né? E aí você vai aumentando, ela vai, a normal vai diminuindo, até que a tua superfície fica horizontal e a normal vale quanto? 0, que daí inclusive ela cai, porque não tem mais força ali segurando. Beleza? Tá? Já tinha falado isso para vocês antes, mas agora as coisas vão realmente começar a ficar mais difíceis, tá? Então, por quê? Porque veja o tanto de coisa que a gente usou aqui para resolver um problema. A gente usou vetores, a gente usou cinemática, a gente usou conceitos novos sobre a utilização, a aplicação das leis de Newton. Então, a gente vai pegar tudo desde lá do começo do ano, tá? Então, se você não aprendeu muito bem cinemática, só se matricular de novo no ano que vem. Não, brincadeira. Ainda dá tempo, né? De você perceber quanto isso é importante. Tá? Ó, aqui está um diagrama de forças. Deixa eu segurar assim agora. Como eu sou esperto. Quase caiu de novo. Ó. Aqui tem um diagrama de forças. Diagrama de forças que o livro traz, né? Aqui tá meio cheio de garrancho, né? Eu prefiro os meus desenhos. Mas veja, força gravitacional para baixo, tração da corda, força normal. Aqui está aquele triângulo que é a superfície, né? Esse ângulo de 90 graus, esse ângulo de θ aqui, ó, onde ele veio parar? Aqui em cima, tá? E aí aqui, ó, o eixo Y, o eixo X, você tem que decompor esse vetor, que está mais escuro, que é o mg, que é o peso, eu vou decompor ele em parte horizontal e parte vertical. Horizontal mg seno θ, vertical mg cosseno θ. Tudo bem? Beleza. Ó, durante as férias de inverno, você participa de uma corrida de trenós, em que os estudantes substituem os cães. Calçando botas de neve com traves que permitem uma boa tração, você começa a corrida puxando uma corda atada ao trenó com uma força de 150 Newton a 25 graus acima da horizontal. Então essa força aqui, ela vem aqui, né, desde o começo, ela vale 150 Newton e esse ângulo aqui, ó, é de 25 graus. Acima da horizontal. A partícula trenó passageiro corda, a gente considera isso tudo como uma partícula, não vamos dizer que são objetos diferentes, né? Tem uma massa de 80 kg. 80 kg. Isso aqui, né? A nossa partícula. E não existe atrito entre as lâminas de trenó e o gelo. Então aqui não tem força de atrito. Força de atrito a gente vai ter só nas próximas aulas. Por enquanto não vai existir.
Enquanto é aceleração, a magnitude da força normal, só isso. Tá? Só isso. Então, primeira coisa, se fazer diagrama do corpo livre. Eu já estava fazendo ali, inclusive, né? Uma força está para cá. Para onde está a força normal? Para cima. 90 graus com a superfície. A força normal vai estar assim. Para onde está a força peso? Para baixo. Beleza? Tem mais alguma força? Não. Nesse caso, eu não vou precisar inclinar o eixo XY. Vou colocar o eixo Y aqui e o eixo X aqui. Resumindo, todas essas forças estão aqui, ó. Normal para cima, peso para baixo, a força que o pessoal faz sobre o trenó, o eixo Y e o eixo X. Está tudo aqui. Só o que complica um pouquinho é que essa força ela não está nem totalmente horizontal e nem totalmente vertical. Ela está inclinada. Eu vou ter que achar aqui um Fx e um Fy. Nesse caso, quanto que vale Fy? Ó, o ângulo está aqui e o Fy está lá do outro lado. Como que fica Fy? Fy igual F, primeiro, a força, seno do ângulo, de 25, né? Tá? Então, sempre olha para o ângulo, né? No caso anterior também, tinha que olhar para o ângulo para saber o que é o oposto. E o Fx é como? O seno é. Beleza. Lembrando que o Fx é o vertical e o Fy é o horizontal. Vamos fazer qual primeiro? O que vocês querem? Vocês que mandam aqui. Hã? Horizontal. Então, na horizontal, quais forças eu tenho? Fx e só. Não tem outra força, né? Não tem aqui. Quando você puxa esse trenó, você quer que ele ande? Então, ele vai ter uma aceleração. Então, essa força, a resultante das forças na horizontal, vai dar zero ou vai dar MA? MA. Não quer que ele ande? Né? MA. Então é fácil. Só fazer Fx como que é? Fx é F cosseno θ. Para isolar o A, eu vou passar o M, que está multiplicando, dividindo. Beleza? Quanto vale F? 150. Cosseno de 25. Faz para mim. Divididos por massa, que é 80, igual a. Cosseno de 25 vezes 150 divididos por 80. Acho que sim, isso. 1,68. Positivo porque a força e a aceleração têm a mesma direção, então é positivo mesmo. Qual a unidade mesmo? Achei a aceleração. Aí ele pergunta também quanto que vale a normal. Tá? Quanto que vale a normal? Aí para achar o normal, eu vou usar o vertical. Como que é na vertical? Quais são essas forças verticais aqui? Normal para cima, mais. Peso para baixo, menos. Mais o Fx. E o Fx está para cima ou para baixo? Y. Está para cima? Está para cima, então eu vou colocar o sinal mais porque para cima é mais. Fy. Isso vai ser igual a 0 ou MA? Zero, porque ela não vai sair para cima nem para baixo. Só isso igual a 0. Se eu quero achar normal, passa esses outros dois para o outro lado. Normal, igual. O peso estava menos, agora vai ficar mais. O Fx estava mais, agora vai ficar menos. Né? Normal igual. Peso é mg, não é verdade? Peso é mg. E o Fy é F seno θ. Né?
Quanto ela é normal? Massa, 80. Gravidade, 9,8. Força, 150. Seno de 25, faz para mim, seno de 25. Quase no meio, né? Um pouquinho menos no meio. Seno de 25, 1,6. Seno de Não. 25? É 0,82. Não. 0,42. 0,42. Conseguiu 0,42? 80 vezes 9,8, por favor. 80 vezes 9,8. Fala mais alto. 784. Beleza. Menos 150 vezes 0,42. Isso. E agora o resultado? 7? 2 Newton. Então o valor da normal é 7,21. Veja que a normal é a força que está para cima, né? Tem uma força que ajuda a esse negócio sair do chão, que é o FY. Então a normal ela é maior do que o peso nesse caso. E essa força aqui é importante, né? Você tirar ela do contato com o chão, justamente para evitar o atrito. Ele fala que não tem, então sucesso, né? Ok? Então nós usamos o eixo X para aceleração e o eixo Y igual a 0, geralmente para achar normal. É claro que isso vai ser sempre assim, mas 90% dos nossos problemas vão se resolver separando eixo X de eixo Y e fazendo separadamente mesmo, porque são independentes essas coisas. Ah. Dúvidas, pessoal? Eu fiz coisa fácil. Só para não se chamar. Primeira foto. Normal, Não é que não é uma forma, F igual a MA. Só que lembra que o F não é simplesmente F, ele é a somatória de todas as forças. É a força resultante. E se ele acelera, a somatória das forças vai dar MA. Mas se ele não acelera, o teu A vale 0. Então a soma das forças vai ser igual a 0. Então eu coloquei todas as forças aqui igual a 0. Mas que forma que é essa? Isso é F igual a MA. Todas as forças são essas daqui. E o teu A vale 0. Então eu estou aplicando essa forma. F de Y seria da... É a componente horizontal daquela força. Que horas são? Está na hora já? Ó, como é que a gente trabalha com vetores, né? Como a gente trabalha com vetores? A gente separa em horizontal, a gente escreve todas as coisas que estão na horizontal e no final a gente escreve uma letrinha, I. E aí quando está na vertical a gente escreve tudo que a gente quer na vertical e coloca o quê? J. Lembra disso? Lembra sim. Então, que veja, é convenção. Se você usar XY, daqui a pouco você encontra no Y e J, não é exatamente a mesma coisa, pode dar confusão. É que nem o F. Eu posso usar F, posso usar J, posso usar W, posso, mas o F ele facilita algumas coisas. Tá? Mas a priori você pode usar do que você quiser. Ó, um objeto de 2 kg, então isso aqui é a massa.
está sujeito a 3 forças. E essas 3 forças vão imprimir uma aceleração desse tipo aqui, ó. Ó, presta atenção. A aceleração é menos 8 metros por segundo e então a componente horizontal é menos 8, enquanto que a componente vertical é 6. Então, se é menos 8 para x e mais, vai ser assim, né? Ó, pega lá o plano XY, né? Vai ser isso. Vai ser assim, ó. Tá? Esse vetor, ó, menos 8 para x e mais 6 para y. Não é verdade? E existem outras forças, ó. Essa força aqui, 30 newton no I e 16 no J, menos 12 no I, mais 8 no J, e aí tem uma terceira força, que aí eu não sei quanto é. Tá? Eu poderia fazer esse exercício aqui virtualmente, só desenhando todos os vetores. Mas como eu não tenho uma régua aqui, vai ficar meio torto, daí eu acho que vamos fazer matematicamente para vocês entenderem melhor. Professor, quando tiver a prova sobre esse conteúdo, deixa eu levar uma colinha aqui. Uma colinha, você vai ter uma colinha. Vamos ver, vamos ver. Ó, vamos fazer ele matematicamente. Então vamos separar em I e J. Primeiro, tudo que está no eixo horizontal, tudo que está no I. Somatório das forças é MA. Tudo na horizontal. Quais as forças que estão agindo? Pega só a horizontal. Tem essa força aqui, 30. Menos 12. E tem uma terceira força que eu não sei quanto é. Inclusive, eu vou chamar de Fx. Mas Fx, e isso vai dar MA. M é 2. Vou deixar M mesmo. Não, vamos substituir. 2 vezes A. Apenas a componente horizontal de A. Quanto que vale? Menos 8. Aqui, né? Beleza? Então aqui nesse lado 30 menos 12, 18. Mais Fx igual a menos 16. Passa o 18 para lá, né? Vai ficar Fx igual a menos 16 menos 18. Não, é menos 16 menos 18. Quanto? Menos 34. Menos 34. Tá? Isso o quê? É a força na direção horizontal. Agora vamos fazer a vertical. Mesma coisa. A soma das forças é igual a MA. Só que agora na vertical. Na vertical eu tenho uma força que vale 16, a outra força vale 8, positivo ainda, né? Igual a massa que é 2, e a aceleração vertical é 6. Então aqui 18 mais dá 20, quanto? 22? Igual a... Opa. Não tem terceira força disso? Tem uma terceira força que a gente não sabe quanto é. Mais Fy igual a 2,16. Isso, perfeito, obrigado. Então aqui vai dar 22 mais Fy igual a 12. Fy igual a 12 menos 22. Fy igual a menos 10. Tá? Então essa é a terceira força. Tem duas componentes para ela. Mas professor, não é mais 22 menos 12, não. É 16. Como é que é? É 22 menos 12. É 24. Não, 24 é isso. Aqui é 24? E aqui dá? Isso. Eu queria só ver se estava prestando atenção. Beleza? Esse exercício aqui, ó, ele é... Eu não vou fazer ele agora. Talvez eu não venha fácil. Mas veja, o que acontece? Você tem 3 pessoas puxando um pneu
Então veja aqui, o pneu está aqui, né? Aqui na minha frente. A vertical não é importante nessa situação. Só que na horizontal, eu vou separar, isso aqui é horizontal, né? Eu só coloquei aqui para a gente conseguir perceber que ainda assim é um exercício bidimensional. Certo? Ainda assim é um exercício bidimensional, mesmo a vertical sendo uma variável irrelevante. Então, nesse exercício vertical, eu vou ter que separar em x e y as duas forças, as três forças. Então, ó, essa força já está sobre o eixo x, essa aqui não, vou ter que decompor ela. Essa aqui também não, vou ter que decompor ela. Aqui, ó, eu vou ter uma força, que eu vou chamar força adiada do Alexandre, FAX, FAY. Essa força aqui, que eu vou chamar de FC, que é a força do Carlos, FCX e FCY. Essa força B, que é da Bárbara, eu vou chamar de FBY, e só, não tem ó, FBX. Tá? E aí você vai somar todo mundo X, tem que ser igual a MA. Todo mundo soma Y, tem que ser igual a MA. Só separar os dois e a gente consegue. As informações estão aqui. Talvez, eu acho que vocês conseguem fazer esse exercício, tá? Se vocês tentarem com bastante vontade. Nossa, tem vontade pra caramba. Não, brincadeira. Eu acho que vocês conseguem fazer, tá? Vamos para outros